Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando nas escrituras do Evangelho de João e a nossa leitura de hoje é o capítulo 6. Eu quero ler com você o versículo 35 e depois os versículos 53 ao 55. Está escrito assim: Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Dos versículos 53 ao 55. Jesus lhes disse: Eu digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Amados, quando nós lemos essas escrituras, um pouquinho para frente ali do versículo 60 em diante, vai falar que ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos acharam essa palavra muito dura. E aí Jesus olhou para eles, muitos ficaram escandalizados e abandonaram Jesus. E aí Jesus olha para os 12 e diz assim: vocês também querem ir? E aí vem Pedro e dá aquela resposta extraordinária para Jesus, né? Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Amados, Jesus Cristo é alimento. E olha que interessante, né? Essa resposta de Pedro, quando é questionado, vocês também querem ir? Essa palavra escandalizou vocês. Pedro diz: Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Ou seja, as palavras de Jesus não são simplesmente palavras. As palavras de Jesus são um verdadeiro alimento. Por isso que ele disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Aí ele diz assim: Eu digo a verdade a vocês, se vocês não comerem da minha carne, não beberem do meu sangue, vocês não terão vida em si mesmos. Ou seja, se vocês não se alimentarem de mim, Jesus Cristo é alimento. Nós precisamos compreender isso, porque senão nós vamos estudar a Bíblia como se a Bíblia fosse só um livro comum, cheio de histórias, cheio de palavras. Amados, Cristo Jesus é a palavra que se fez carne. Ele, Deus, nos deixou a sua palavra escrita, porque na sua palavra escrita Jesus Cristo é revelado e nós somos alimentados por ele. A Bíblia não é um livro comum, a Bíblia não são só histórias, não são só palavras. A Bíblia é verdadeiro alimento. Nós precisamos aprender a viver assim. Um alimento, aquele que sabe se alimentar, ele degusta do alimento. Ele não ingere correndo alguma coisa e sai correndo. Não, aquele que sabe se alimentar verdadeiramente, ele saboreia aquele alimento, ele degusta aquele alimento. É assim que nós precisamos nos relacionar com Cristo. É assim que nós precisamos nos relacionar com a palavra, porque Jesus Cristo é alimento, é pão. Jesus Cristo ele disse: se você não se alimentar, não comer da minha carne, não beber do meu sangue, você não vai ter vida em si mesmo. Jesus Cristo é o verdadeiro alimento. Nós já vimos durante essa semana que todo aquele que nasce do Espírito se torna uma pessoa espiritual. E qual que é o alimento para a nossa vida espiritual? É Cristo Jesus, é a palavra que se fez carne. Amados, eu encorajo você a se relacionar com a Bíblia não como se ela fosse apenas um livro, ou não como se você estivesse numa disputa para ver quem lê mais rápido ou quem lê mais. Eu não sou contra aqueles planos de leitura bíblica anual, não sou contra. Mas eu acho, assim, que às vezes algumas pessoas pegam aquilo: eu vou ler a Bíblia em um ano. Lê 4, 5 capítulos ao dia, mas não se alimenta da palavra. Aí você pergunta para a pessoa: o que você entendeu do que você leu hoje? Ah, eu li ali o Evangelho de João, li o capítulo 1 ao 6. E o que você aprendeu? Ah, eu vi ali um monte de milagre que Jesus fez, enfim. Tá, mas o que você se alimentou? O que trouxe vida, alimento,
que te saciou? A pessoa não sabe dizer, muitas vezes. Amados, nós precisamos aprender a nos relacionar com a Bíblia, compreendendo que a palavra de Deus é alimento. Jesus Cristo é a palavra, nós já vimos isso lá no capítulo 1 de João. Vimos que no capítulo 1, versículo 14, fala: a palavra se tornou carne, viveu entre nós. Ou seja, nós precisamos nos alimentar. A palavra de Deus é alimento para nós. Jesus Cristo é alimento para nós. Não é só um conhecimento intelectual. Quando nós falamos conhecer, crescer no conhecimento de Cristo Jesus, é compreendendo que ele é alimento. Quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós lemos a Bíblia, a nossa vida, o nosso verdadeiro eu, que é o nosso espírito, está sendo alimentado, nutrido. Então, dedique tempo para se alimentar. Se alimente com um alimento fresco. Não aceite apenas alimentos terceirizados. Não aceite apenas alimentos de outras pessoas. Eu sempre falo que o meu chamado é um chamado para jogar uma fagulha e acender, incendiar os meus irmãos a quererem se relacionar com a palavra. Eu gosto de compartilhar esses devocionais para que você se sinta encorajado a ter o seu relacionamento com a palavra de Deus. Não faça disso o seu tudo. Não se relacione com a palavra de Deus apenas através desse devocional aqui. Não faça isso, por favor. Ouça isso, ouça esse devocional, sinta-se encorajado por esse devocional, mas tenha o seu relacionamento, alimente-se de Cristo Jesus. Dedique tempo, ore, medite nas Escrituras, creia que Cristo é o teu alimento. Você precisa comer do verdadeiro pão que te dá vida. Jesus Cristo é o pão da vida. Eu encorajo você a olhar para a Bíblia de uma outra maneira e não tente ler correndo todas as coisas só para dizer: eu li a Bíblia toda em um ano. Às vezes, uma pessoa que leu a Bíblia toda em um ano, porque eu preciso ler, simplesmente só por ler, não recebeu nada. Talvez você leia um livro ou 2 da Bíblia no ano todo, mas você está dedicando tempo a meditar mesmo, a se alimentar, a deixar aquele alimento te nutrir. Aí você está recebendo a plenitude da vida de Cristo, você está sendo alimentado, a vida de Cristo começa a fluir em você e através de você. Sabe, amados, nós não estamos numa disputa, numa corrida para ver quem lê mais rápido a Bíblia. Algumas pessoas parecem que se relacionam com a Bíblia assim. Outras pessoas se relacionam com a Bíblia como se fosse um tarô gospel. Deixa eu abrir aqui e ver o que tem para mim. Puxa, hoje o versículo é Jesus chorou. O que será que Deus quer falar comigo com esse versículo de Jesus chorou? Será que é porque eu vou chorar hoje? Amados, a Bíblia não é horóscopo, né? Desculpa a sinceridade, mas é verdade, amados. A Bíblia é um verdadeiro alimento. E nós precisamos aprender a nos relacionar com ela. Então eu encorajo você. Se relacione com a Bíblia tendo entendimento que ela é a palavra de Deus. É Cristo Jesus se manifesta, se revela através dessa palavra, porque Cristo é a palavra. E Ele é o verdadeiro alimento. Quando nos relacionamos com a Bíblia, estamos sendo alimentados, nutridos, fortalecidos. Tenha isso em mente, se relacione assim com a palavra de Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigada por essa palavra. Nós não queremos ser como aqueles homens que se escandalizaram com as tuas palavras, que não compreenderam a verdadeira fonte de vida, de alimento que é o Senhor e te abandonaram. Não, amada, não, Senhor, nós queremos nos relacionar contigo e receber tudo isso como Simão Pedro. Como ele respondeu: Senhor, para quem iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Nós compreendemos que tu és o verdadeiro alimento, Jesus. E nós queremos nos alimentar todos os dias de ti, através da tua palavra. Pai, abre os olhos do nosso entendimento, ilumina os olhos do nosso coração, para que nós recebamos a plenitude das tuas verdades. Pai, que nós sejamos fortalecidos em ti, que nós recebamos a plenitude desse alimento, que é a tua palavra. Eu oro pela vida dos meus irmãos, para que eles sejam fortalecidos no Senhor, para que eles se alimentem todos os dias
com as verdades da tua palavra, que eles compreendam que o Senhor é o verdadeiro alimento que eles precisam, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.